E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. O primeiro deles vai ser o meia Ezequiel, jogador do Botafogo que atualmente está jogando pelo Sport emprestado. Ele deve ser confirmado nas próximas horas como o próximo reforço do Cruzeiro, né? Ou a primeira contratação da era Rogério Ceni. Até o momento que eu fecho esse vídeo não tem nada sacramentado, mas parece que está muito perto de fechar e pode ser que ainda hoje a gente tenha aí essa confirmação. O Ezequiel é um jogador de velocidade, atua pelos lados do campo, bem aquilo que o Rogério Ceni está pedindo mesmo ao clube, né? Um jogador de 21 anos, inclusive ele estreou pelo profissional do Botafogo em 2017, até marcou um gol contra o Cruzeiro. Nessa atual temporada ele soma 30 jogos com a camisa do Sport, marcou 4 gols e deu 10 assistências. Na atual Série B ele ainda não marcou gols, os gols ficaram concentrados ali no primeiro semestre no campeonato estadual. O atleta nem treinou nessa quinta-feira lá no Sport, né? Na verdade até falaram que treinou, fez trabalho interno, mas não treinou com o restante do grupo. Ele já deu entrevista inclusive falando que trata o Cruzeiro como uma grande oportunidade da carreira, falando que quer vir. O que falta para o acerto é basicamente a negociação entre Botafogo e Sport, porque o Cruzeiro já se acertou com o Ezequiel e também acertou com o Botafogo. Agora falta essa questão da rescisão do contrato de empréstimo, porque o Sport quer receber o valor integral, o Botafogo quer pagar só uma parte, né, da tal multa que tinha para quebrar esse empréstimo. Então essa é a grande trava que está rolando no negócio até agora, mas é bem provável que a gente tenha novidades aí hoje, no mais tardar nessa sexta-feira. O molde do negócio seria um empréstimo com opção de compra. Todo mundo está falando um empréstimo até o final dessa temporada, né? Com opção de compra. O único lugar que eu vi falando em valores efetivamente foi no All Sport. Não é uma fonte muito confiável, o pessoal do All Sport cansou já de dar barrigada, mas os valores que eles citam lá é que o Cruzeiro pagaria R$500 mil ao Botafogo pelo empréstimo do jogador até o final do ano, e caso o Cruzeiro queira ficar com ele em definitivo, o valor fixado no empréstimo é de 11 milhões e meio, tudo que eu tô falando aqui é em reais, tá? R$500 mil é quase nada nesse meio aí do mercado de transferências do futebol. Agora, 500 mil por um empréstimo de 3 meses, eu acho que é meio muito. Até porque, se a gente parar para pensar, nós estamos no final de agosto e a temporada do futebol brasileiro acaba na primeira semana de dezembro. Então o Ezequiel ficaria no Cruzeiro pouco mais de 3 meses e são 500 mil reais, mais obviamente o pagamento do salário do jogador não deve ser muito alto, eu imagino que não seja, mas convenhamos, né? Para quem já está gastando tanto, já tem uma folha absurda e não está nem quitando o salário dos jogadores, eu acho que deveria ser melhor evitar esse tipo de gasto. Sobre o Ezequiel em si, eu até acho que é um jogador promissor, tem suas qualidades, é rápido, é habilidoso, não questiono isso. O fato é, será que esse jogador é mesmo necessário? Ele chegaria no Cruzeiro para ser solução? Eu acho que não. Ele seria apenas uma opção de elenco. É um jogador promissor sim, mas até por esse valor alto de compra, né, 11 milhões e meio de reais, não imagino de forma alguma que o Cruzeiro queira comprar esse jogador. Então, a exemplo do Guilherme, né, que também foi especulado aqui, está jogando pelo Sport emprestado por um time da Série A, eu acho que nós estamos falando de jogadores que a gente teria que fazer muito investimento, muita dor de cabeça para pouca garantia de retorno. São caras que eu acho que seriam meramente opção de elenco e sigo achando que esse jogador de lado, meio-campista, rápido, que ajuda na construção de jogada e fecha o meio-campo no momento sem bola, esse tipo de jogador todo clube forma na base. Não é necessário gastar dinheiro para trazer esse tipo de jogador, muito menos um dinheiro para ter o cara por 3 meses. E repito, ele é um cara que tem suas virtudes, sabe chutar com os 2 pés, é ainda muito novo, né, 21 anos, é um jogador que é interessante sim, ele é promissor sim, mas eu acho que não é o que o Cruzeiro precisa no momento. E se é para apostar, aposta no que a gente já tem aqui. Em uma comparação com o Guilherme, que também foi especulado, o Guilherme é um jogador que tem números melhores, marca mais gols, dá mais assistências, mas na questão de potencial, eu acho que o Ezequiel pode ser um jogador melhor. Mas hoje, eu acho que nenhum dos dois resolveria o nosso problema. Quando a gente pensa nas condições do negócio, né, considerando esses dois atletas que estão no Sport, como o Grêmio pediu o jogador nosso da base em troca, sem dúvida nenhuma a negociação do Ezequiel é mais interessante. E o fato dele ter falado no Cruzeiro como uma grande oportunidade da vida, eu achei interessante, né? Mostra que o cara entende muito bem qual o tamanho da camisa do Cruzeiro. E isso é sim uma coisa interessante. Agora, eu não descarto também que o Cruzeiro tem jogadores já na base capazes de fazerem esse papel. Por exemplo, quer um ponta direita?
O Rogério Ceni não gostou tanto do Wellington lá naquele primeiro treinamento, conversou à parte com ele e tudo mais. Ele está disponível para jogo agora. Bota o Wellington para jogar essa partida contra o Vasco aí e vamos ver o que o menino arruma. Eu até pretendo falar um pouco mais dessas alternativas de escalação, né, sobre o time do Cruzeiro que deve ir a campo contra o Vasco, mas acho que vou deixar isso para amanhã, porque o próprio Rogério Ceni mostrou que tem muitas dúvidas sobre qual time vai escalar contra o Vasco, já pensando no jogo, né, da quarta-feira seguinte contra o Internacional, que é a decisão da semifinal da Copa do Brasil. Portanto, para resumir, eu não contrataria porque não acho que o Ezequiel seria a solução para os nossos problemas e entendo que nesse momento de crise, todo tipo de gasto que o Cruzeiro puder evitar, deve evitar. E só para dar um exemplo aí de mau aproveitamento de jogadores da base. Saiu lá na Rádio Itatiaia que o Cruzeiro rescindiu o contrato com o atacante João Luiz, que é um jogador que fez a base no Cruzeiro todo, parece que chegou ao clube com 13 anos, agora está com 20. Ele tinha contrato até novembro desse ano e o Cruzeiro e esse atleta rescindiram o contrato e ele foi jogar no Alverca, que é um time da terceira divisão de Portugal. E a única compensação que o Cruzeiro teve nessa história é manter 10% do passe do jogador. Aí a gente tem que considerar algumas coisas. O João Luiz ficou o que aí? Nada, 7 anos na base do Cruzeiro. Na maioria do tempo ele era titular, ganhou muitos títulos aqui e era um jogador que tem suas qualidades. Eu não acho que o João Luiz seja algum craque de bola, um gênio, mas ele é exatamente jogador de lado de campo, muita velocidade, sabe atuar pelos dois lados do campo, é o tipo de peça útil. Os clubes formam esse tipo de jogador, você não precisa comprar. E trabalhando com essa mesma lógica do Ezequiel, sabe qual é a diferença básica entre Ezequiel e João Luiz? É que um teve oportunidade e o outro não. O Ezequiel teve oportunidade de jogar no profissional, jogou algumas vezes pelo Botafogo, nem vingou grandes coisas assim, agora está fazendo uma temporada legal lá no Sport, conseguindo ser uma peça útil, fez um grande campeonato estadual. O João Luiz nunca teve oportunidade no time principal do Cruzeiro. E será que é inteligente essa estratégia? Você fica 7 anos formando um jogador, e se ele ficou na sua base 7 anos, algum talento ele tem. Ele não está lá de forma injustificável. E ele estava sempre jogando. Não era alguém que estava encostado. Então você gastou dinheiro na formação desse atleta por quase uma década. Aí quando chega na hora que, em tese, ele vai dar o retorno em campo, você decide que ele não vale a pena, você dispensa esse jogador, não pega grana nenhuma em troco, e aí, se tudo der certo, você vai pegar 10% de uma venda dele. E só um parêntese sobre esse time português, esse Alverca. Esse clube é da família do Bruno Vicentim, que era diretor do Cruzeiro, né? Foi diretor da base, depois diretor do profissional, na época do Gilvan de Pinho Tavares. Esse clube já levou do Cruzeiro o Lucas Soares, lateral direito, levou o Ronaldo, zagueiro, levou o Alex Meia, que chegou até a jogar no profissional, levou recentemente o Rick Senna também. São vários jogadores que o Cruzeiro já teve como promessa um dia, que saíram daqui de uma forma que praticamente não foi noticiada, e todas as saídas foram nas mesmas condições. Jogadores em fim de contrato, que eles pegam, às vezes o Cruzeiro mantém um percentual, o jogador vai embora de graça, mas enfim, o Lucas Soares, por exemplo, lateral direito, ele já foi revendido agora recentemente para um outro clube da primeira divisão, se eu não me engano, Vitória de Guimarães. Vocês não acham que esses jogadores que o Cruzeiro passou anos formando, é o Cruzeiro que deveria arrecadar quando eles são vendidos? Será que um time da terceira divisão portuguesa é uma vitrine melhor do que o Cruzeiro? Eu tenho certeza que não é. E essa é uma crítica que a gente tem que fazer, sabe? Isso é dinheiro jogado fora. O Cruzeiro tem muitas oportunidades que desperdiça por pura incompetência mesmo. E só para ressaltar essa questão da incompetência, que ela não é exclusividade da atual administração, tem também as questões surgindo agora aí das catatumbas, né, da época do Gilvan. Mais uma vez o pivô de uma polêmica é o Arrascaeta, que conseguiu de fato jogar muito bem com a camisa do Cruzeiro dentro de campo, mas fora de campo ele nos causou muitos problemas, né? Muitos deles não por culpa dele, mas muito por causa do empresário e por causa da nossa diretoria também. Tirando, é claro, o fator Latorre, que já foi um prejuízo imenso que a gente teve que entubar. Mas veio a público aí que a contratação do Arrascaeta pelo Cruzeiro em 2015 foi irregular, porque na época que aconteceu a transação já era proibido que agentes fora do futebol tivessem percentuais de direitos econômicos de atletas, né? E como a gente até noticiou essa semana também, já saiu em vários outros lugares, quando o Arrascaeta foi comprado, metade do dinheiro foi dos supermercados BH e essa empresa tinha metade aí do jogador. Metade não, na verdade 1/4 do jogador, né? Porque o Cruzeiro comprou 50%, ficou 25% pra gente,
25% para os supermercados BH e os outros 50% eram lá do empresário. Entrevistaram o Gilvan para questionar sobre essa negociação que foi feita num período que já não era permitido e o Gilvan falou que simplesmente não sabia. Não sabia que não podia. Tipo assim, eu tô dando essa notícia só para mostrar como o problema de administração do Cruzeiro não é atual, embora essa administração seja provavelmente a pior que a gente já teve, nós também estávamos muito mal representados na época do Perrella, na época do Gilvan. Todos esses caras são igualmente culpados dessa ruína financeira que o Cruzeiro vive hoje. Ninguém quebra da noite pro dia, gente. O Cruzeiro não se tornou esse clube deficitário que infelizmente está dando calote nas pessoas, nos clubes e tudo mais. Isso não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo de várias administrações ruins e várias pessoas que passaram sem pensar em nada na história do clube, sem pensar no nosso futuro. A incompetência de todos eles já está mais do que provada. Todos sangraram muito os cofres da instituição. Se são corruptos ou não, se cometeram crimes ou não, isso aí cabe à justiça provar, embora provavelmente, né, eu acho que todos cometeram. Eu não colocaria minha mão no fogo por nenhum deles. Tem até um artigo interessante lá no blog Lei em Campo, né, que é do Andrei Kampf, que é jornalista e também advogado, trabalhou muitos anos na Globo aí, que fala sobre a possível punição que o Cruzeiro deve receber por causa não só dessa contratação irregular do Arrascaeta, mas dos vários outros casos que a gente também teve notícia recentemente, até o caso lá do menino Estevão William e tudo mais, que tem uma possibilidade grande do Cruzeiro ficar aí impedido de contratar jogadores por 2 anos. E aí eu faço só um questionamento. Tá vendo como o calote no cara dos supermercados BH pode sair caro pra gente? Por quê? Olha só. Quando vendeu o Arrascaeta, se tivesse simplesmente pagado para o cara o que deviam lá, os tais 2 milhões de euros, enfim, seja lá qual era o valor, se tivesse pagado isso, o cara não teria entrado na justiça. E essa questão do Arrascaeta veio à tona agora justamente depois que saiu o resultado da ação dos supermercados BH na justiça contra o Cruzeiro. Então, provavelmente, esse erro, esse mal feito que aconteceu lá em 2015, ia passar batido se a diretoria atual tivesse simplesmente pagado o que o cara tinha direito. Estão vendo como que as coisas são muito mais simples quando você faz tudo direito? Quando você faz coisa errada, essa coisa vai te perseguir, ela vai voltar e, enfim, é muito triste, cara. A gente não tem paz. Mais ou menos nessa linha, né? Saiu nessa quarta-feira lá no Super Esportes uma matéria falando de faixas de protesto que foram afixadas lá no Barro Preto contra algumas pessoas que trabalham na diretoria do Cruzeiro, e uma delas inclusive pedindo que o Hermínio Lemos, né, que é vice-presidente do clube, se tornasse o novo presidente. Não acho legal embarcar nesse tipo de ação de autoria desconhecida, até porque, para quem tem memória boa, recentemente a gente teve um caso de que colocaram faixas assim nessa questão similar, e uma delas falava que o Fred era caloteiro, né? Bom, como a gente sabe, quem chama o Fred de caloteiro é atleticano, e aí muitas pessoas falaram que essa faixa provavelmente teria sido confeccionada ou colocada a mando de atleticanos, o que é uma possibilidade. Então, por todas as razões políticas, essas briguinhas internas, eu estou só registrando o fato mesmo, mas não consigo tratar isso com alguma relevância, porque isso é apenas uma questão interna entre eles, e acho inclusive que para o Cruzeiro mudar, para o Cruzeiro começar a mudar, todas as pessoas da diretoria têm que sair fora do clube, inclusive o Hermínio Lemos, porque se tá coliado com Wagner Pires, Itair Machado e Serginho, eu tô contra em qualquer ocasião. A gente fica vendo esse monte de crise, esse monte de notícia ruim surgindo a partir do Cruzeiro, e eu acho que a gente tem que conseguir enxergar isso de um outro lado. O que é? O momento de crise é o momento mais propício para que você mude, para que você saia dessa situação ruim que a gente está vivendo. Então o Cruzeiro tem sim a chance, tem um momento propício para mudar o estatuto, que é completamente desatualizado e completamente pouco funcional. O Cruzeiro precisa se abrir para uma participação democrática, especialmente do sócio do futebol. E a gente precisa ter dispositivos para que o clube nunca mais seja refém de uma meia dúzia de pessoas, como está acontecendo agora. Que a gente olha para a situação e todos os nossos torcedores estamos simplesmente de mãos e pés atados, porque a gente não tem nada o que possa fazer para tirar esses caras do poder. Quem pode tirar é basicamente o Conselho Deliberativo que está no bolso deles. O Cruzeiro pode e precisa usar esse momento para se modernizar, para deixar de ser esse clubinho de meia dúzia e voltar a ser de fato um time do povo. Sem povo não existe Cruzeiro. E para fechar com notícia boa, né, o Cruzeiro Sub-20 ganhou do Flamengo nessa quarta-feira lá no Rio de Janeiro por 1-0, jogo aí do Campeonato Brasileiro da categoria. Nosso gol foi marcado pelo Guilherme Liberato, que é volante de origem, às vezes tem atuado ali pela lateral direita, uma jogada de bola parada que nasce de uma cobrança do Marco Antônio, aí a bola vai para o lado esquerdo, tem um cruzamento para dentro e o gol de cabeça do Guilherme. Com essa vitória, o Cruzeiro chegou a 21 pontos, está em 7º lugar na classificação do Brasileiro, valendo ressaltar
os 8 primeiros se classificam para a fase de mata-mata. E aí a gente tem que destacar um fator interessante, né? Que o Flamengo era o líder do Brasileirão até essa rodada e estava invicto no campeonato. E o Cruzeiro conseguiu essa vitória por 1-0 fora de casa, e lembrando, inclusive, na Copa do Brasil Sub-20, né, que a gente também ganhou lá no Raulino de Oliveira, aquele jogo que o Ederson jogou pra caramba, marcou aquele golaço, dando meio que um chapeuzinho do cara de coxa e tudo mais. No final de semana, o Cruzeiro tinha perdido pro Palmeiras lá em São Paulo por 3-1, e a gente conseguiu sair até bem dessa sequência, né, contra Flamengo e Palmeiras, que são times que têm grande potencial de investimento, inclusive na base, e até por isso tem ganho muitos títulos aí nessas categorias abaixo também. Pelo menos conseguimos 3 pontos aí em 2 jogos difíceis fora de casa. Agora o Cruzeiro tem 4 jogos seguidos aí em Belo Horizonte. O próximo é o clássico contra o Atlético, depois pega também o América, o Inter e acho que o Vitória. E aí a gente tem que destacar o quanto essa safra de Sub-20 do Cruzeiro é boa, porque a gente tem muitos jogadores de talento que não estão jogando pelo time Sub-20, justamente porque estão no elenco principal, embora não estejam recebendo oportunidades. E mesmo assim o Cruzeiro vem fazendo uma campanha consistente, está na parte de cima da tabela, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, o Kaká, o Edu, o Everton, tem o Adriano, tem o Ederson, o Maurício, o Wellington e o próprio Vinícius Popó. Olha a quantidade de jogadores que têm idade para jogar pelo Sub-20 e estão no nosso elenco principal. Com eles, certamente, o Cruzeiro estaria com uma campanha ainda melhor. Mas eu confesso que eu tô querendo ver esses caras jogando no time de cima, cara. Assim como a gente viu recentemente o Kaká entrar e fazer jogos muito bons, a gente já viu o Ederson entrar em outro momento, enfim. Eu acho que a hora é de uso da base. Rogério Ceni, para de pedir jogador e usa os moleque, porra. Mas hoje eu não vou cornetar muito, então vamos encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!